Maria Imaculada. Sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, pondo a palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 16 de julho de 2023. E hoje, domingo, dia 16 de julho, a igreja celebra a festa de Nossa Senhora do Carmo. Faz memória a esse título de Nossa Senhora, o primeiro título da Mãe de Deus. A devoção que começou séculos antes do nascimento de Nossa Senhora. Você sabia disso? Vamos meditar sobre isso hoje. O evangelho que a igreja nos propõe nessa festa de Nossa Senhora do Carmo está em Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 23. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou enquanto a multidão ficava à margem. E seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se então para dizer-lhe: por que falas em parábolas? Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam, nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não o entendereis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se endureceu, taparam seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e ouçarem. Mas, quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, de todos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando o homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocaram e a tornaram infrutuosa. A terra boa, semeada, é aquele que ouve a palavra e a compreende e produz fruto. 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, hoje Jesus nos conta a parábola do semeador. Jesus diz que o semeador saiu a semear e lançou a sua semente pelo caminho.
Parte da semente caiu entre os espinhos a sufocaram. Parte da semente caiu em terreno pedregoso, começou a penetrar e crescer, mas era terreno árido, cheio de pedras, havia pouca terra e as sementes morreram. Parte caiu à beira do caminho, os pássaros vieram e comeram e já era a semente. Mas, graças a Deus, parte das sementes caíram em terra boa e produziram muitos frutos. 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. O nosso coração precisa ser essa terra boa, capaz de acolher a palavra do Senhor e de dar frutos de conversão. Aqueles frutos que vai dizer São João Batista: produzir, pois, frutos de verdadeira penitência. O machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. A palavra de João é clara. E aqui Jesus mais uma vez nos traz a necessidade de produzirmos frutos. E que frutos são esses? É a vida de santidade, são as virtudes. O amor, sobretudo, a caridade, sobretudo. Esse é o principal fruto que Deus quer colher nos nossos corações. Deus tem semeado a sua palavra nos nossos corações para colher amor em nós. Mas para gerarmos amor, para produzirmos o fruto do amor, precisamos aprender com aquela que, sobretudo, gerou o amor no seu coração. Mais do que isso ainda, gerou o amor no seu útero. Deus é amor, vai dizer São João na sua primeira carta. E a Santíssima Virgem gerou Deus no seu coração, no seu útero. Santo Agostinho de Hipona vai dizer que Nossa Senhora é a forma de Deus. Naquela forma que é o Imaculado Coração de Maria, no corpo físico de Nossa Senhora, Deus se fez homem. Assim também, por meio de Nossa Senhora, Deus quer nos fazer semelhantes a Ele. E o que Deus é? Deus é amor. E pelo amor Ele é o santo dos santos. Deus quer nos fazer santos, nos fazendo capazes de amarmos. E hoje, para que o nosso coração seja uma terra boa, para que o nosso coração produza muitos frutos, é preciso que a gente adube essa terra, é preciso que a gente regue essa terra, é preciso que a gente trate essa terra. E aí está a grande graça da devoção a Nossa Senhora. A devoção a Nossa Senhora é capaz de irrigar a nossa terra ressequida pelo pecado. Hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo. A devoção à Mãe de Deus, a devoção àquela que haveria de ser a Mãe do Messias Salvador, começou no Monte Carmelo. Acontece que na Galileia existe um monte chamado Carmelo. Centenas de anos antes de Jesus nascer, o profeta Elias se abrigou no Monte Carmelo. Havia uma grande seca em Israel. Lembra da terra boa? A terra boa, para produzir frutos, ela precisa estar sempre úmida, sempre regada. Havia uma grande seca em Israel. 3 anos de seca. 3 anos que não caía uma gota de chuva sobre Israel. Então Elias, sentado no Monte Tabor, olhava para o mar e orava a Deus, pedindo a Deus que desse as chuvas, que enviasse chuvas sobre Israel. Então ele envia o seu servo e diz ao seu servo: vá e observe o mar, Deus vai nos dar um sinal, por meio desse sinal virá a chuva. O servo de Elias foi, observou, voltou e falou: eu não vi nada. E Elias fala novamente: vá lá e observe, Deus vai nos enviar um sinal. E assim o servo foi 7 vezes. Na 7ª vez que o servo havia ido observar o mar, ele viu uma pequena nuvem do tamanho da palma de uma mão. O céu estava azul, num azul anil, não existia nuvem alguma. De repente ele viu lá ao longe se levantar uma pequenina nuvem do tamanho de uma palma de uma mão. E ele disse ao profeta Elias: eu vi uma pequena nuvem se levantar do mar do tamanho da palma da minha mão. Então Elias disse: vai e diga ao rei de Israel que Deus vai derramar chuvas copiosas sobre Israel. É o fim da seca. E assim foi de fato. Derramou-se chuvas copiosas em Israel e depois de 3 anos de seca, Deus socorreu Israel naquela tribulação terrível, naquela seca terrível. O primeiro sinal foi aquela nuvem que se levantava do mar. Era o primeiro sinal. Assim, os exegetas sempre entenderam ao longo da história da igreja que, como aquela nuvem veio do mar, aquela nuvem era a água do mar, mas não era salgada, porque você sabe, a nuvem é a água que se evapora. Então a nuvem não era salgada, mas veio do mar. Assim é a Santíssima Virgem. Ela vem da nossa humanidade, ela é humana como eu e como você,
Jesus é Deus feito homem. Nossa Senhora é apenas uma criatura humana. Mas ela, apesar de ter vindo do mar, somos nós, esse mar salgado pelo nosso pecado, ela não tem pecado. Ela veio do mar, mas não tem o sal. Ela veio da humanidade, mas ela não tem pecado. Por isso ela anteveio. Ela é o primeiro sinal. Por meio dela veio o Messias. Como por meio daquela nuvenzinha veio a grande chuva que salvou Israel, por meio da Santíssima Virgem veio o Messias. A partir daquele momento, na vida do profeta Elias, começou monges irem se abrigar no Monte Carmelo e ali rezar, pedindo a Deus que enviasse a mulher que deveria ser a mãe do Messias. Começou-se então uma devoção no Monte Carmelo pela mãe do Messias, por aquela que viria de ser a mãe do Messias, e começaram a rezar para que Deus socorresse a humanidade, socorresse Israel, enviando o Messias, já preparando a mãe do Messias. Foi a primeira devoção à mãe do Messias, centenas de anos antes de Nossa Senhora nascer. Essa congregação, essa ordem do Monte Carmelo, ela permaneceu até o Pentecostes. Atos 2. A tradição ensina que a partir do Atos 2, aqueles monges que veneravam a mãe do Messias que haveria de vir, descobrem então que o Messias já havia vindo, que o Messias já havia operado a redenção na cruz, já havia ressuscitado ao terceiro dia, já havia ascendido aos céus, já havia derramado o Espírito Santo e que o nome do Messias era Jesus. Então aqueles monges carmelitas, discípulos de Elias, se tornam então cristãos. E essa ordem carmelita permaneceu no Carmelo até uma grande perseguição na Idade Média. Então eles vieram para a Europa, foram muito mal compreendidos na Europa, foram muito perseguidos na Europa, porque eles eram monges com aquele trejeito todo do Oriente, eram orientais, porque a cidade santa, a Terra Santa é no Oriente. A Europa tinha outros costumes, então eles eram muito perseguidos e foram muito combatidos até mesmo dentro da igreja. Até que no século XIII, São Simão Stock, um religioso carmelita inglês, recebe a visita de Nossa Senhora. Ele rezava, naquela época ele já era o superior dos carmelitas. Ele rezava, pedia à Santíssima Virgem que viesse socorrer a ordem carmelita que estava à margem de acabar, de tão perseguida que ela estava sendo. Ele temia que a ordem do Carmelo acabasse. Então, no ano de 1251, século XIII, a Santíssima Virgem aparece a São Simão Stock no dia 16 de julho e lhe dá o escapulário do Carmo. A Santíssima Virgem apresenta para São Simão o escapulário e reveste São Simão com o seu escapulário. Queridos, eu falei para você que essa ordem começou com Santo Elias. Quando Elias foi arrebatado aos céus, ele deixou sobre Eliseu, o seu servo, o seu manto. O manto de Elias sobre Eliseu significa que Eliseu pertencia a Elias e que Eliseu daria continuidade à obra de Elias. Ao usar o escapulário, Nossa Senhora nos dá o seu manto. Ao dar aquele primeiro escapulário a São Simão Stock, ela dava a São Simão Stock como que a sua veste, o seu manto, aquilo que o profeta Elias fez para Eliseu, Nossa Senhora fez para São Simão Stock em 1251. E ela fez promessas para quem usasse o escapulário. Ela disse que quem usasse o escapulário seria revestido do seu manto. E Nossa Senhora não permitiria que aquele que com devoção usasse o seu hábito, o seu manto, se perdesse em eterno. Nossa Senhora prometeu também que aquele que morresse usando o escapulário no primeiro sábado depois da sua morte seria resgatado do purgatório e levado para o céu. Queridos, são as maiores promessas. As maiores promessas, porque o único negócio que realmente importa para nós é a nossa salvação. Tudo passa, esse mundo é efêmero. O que importa é a nossa salvação. E Nossa Senhora nos promete que se revestirmos do escapulário, ela nos salvará, intercedendo por nós junto a Jesus. Ela rogará por nós a Jesus. Mas, queridos, o escapulário, ele não é um amuleto. Longe disso. O escapulário não é um amuleto. O escapulário é um sinal de salvação, é um sinal de predestinação, é um sinal de pertença a Nossa Senhora. Por isso, é preciso usar o escapulário com devoção. E qual é a devoção necessária para usar o escapulário? É preciso
viver as virtudes de Nossa Senhora. Quais são as virtudes, sobretudo, de Nossa Senhora? A castidade. Então Nossa Senhora pede para que quem use o hábito dela, o escapulário do Carmo, seja casto, conforme o seu estado de vida. Se você é solteiro, viva a castidade própria de solteiro. Se você é casado, viva a castidade própria de casado. Se você é celibatário, sacerdote, viva a castidade própria do seu estado de vida. Nossa Senhora pede também, a igreja ensina que nós devemos rezar no mínimo 3 Ave-Marias por dia, em honra a Nossa Senhora do Carmo, pedindo a Nossa Senhora que nos dê a graça de vencermos o pecado mortal, que nos livre da desgraça de cair no pecado mortal e nos dê a graça também de não cometermos sequer o pecado venial. Por isso, peça a um sacerdote que imponha sobre você o escapulário. O primeiro escapulário deve ser imposto por um sacerdote. Peça ao sacerdote que imponha sobre você o escapulário e todos os dias reze 3 Ave-Marias, pedindo a Nossa Senhora a graça de vencer o pecado venial e ser livre da desgraça de cair em pecado mortal. Para terminar essa meditação, eu quero contar a história de um jovem americano, um soldado americano, chamado Billy Rice. Certa vez, Billy Rice, em combate, na guerra, usava o escapulário. Ele não queria, quando ele foi para a guerra, ele não queria usar o escapulário. Ele já estava afastado da igreja. Já não participava mais, já não era um católico devoto mais, havia se afastado da igreja. Mas a mãe dele insistiu muito que ele usasse o escapulário do Carmo. E ele se revestiu do escapulário e foi para a guerra. Foi combater pelos Estados Unidos na guerra. Dado o momento da guerra, em uma batalha, ele foi atingido por um tiro. Ao sentir o impacto da munição, do disparo, ele caiu e ficou meio atordoado. Quando ele se recuperou os sentidos, ele tocou no escapulário dele e viu que a munição, o projétil, estava pregado, fixado no escapulário dele. Aquele escapulário é de pano, mas parou um projétil de munição. Esse milagre do escapulário ficou conhecido em todos os Estados Unidos e foi publicado numa revista chamada The Scapulary, o Escapulário. Assim como o escapulário foi um sinal de salvação para Billy Rice, para que ele não fosse morto no combate e pudesse voltar para sua família com saúde, o que de fato aconteceu. Ele retornou para os Estados Unidos depois da guerra com saúde e viveu ainda muitos anos. Assim também, por meio do hábito de Nossa Senhora, ela quer fazer com que você tenha o destino dos eleitos e viva com Jesus para sempre no alto da montanha. Que belo presente de salvação! Use o escapulário com frequência, beije sempre o seu escapulário e lembre-se, é um sinal de consagração, é um sinal de pertença. Assim como o manto de Eliseu mostrava que ele pertencia a Elias e que ele continuava a missão de Elias, o escapulário é o manto de Nossa Senhora. E vai mostrar ao mundo inteiro, principalmente ao mundo espiritual, a quem nós pertencemos. Como dizia São Maximiliano Maria Kolbe, acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora do Carmo rogue por nós. E viva Maria Imaculada!